Oi, hoje eu vou estar falando nesse vídeo sobre a estrutura de repetição for no Python. Desde já pedir desculpa pela minha voz, que eu tô falando bem baixo. É que o único horário, que eu achei que dava para gravar disponível era de madrugada. Mas acho que isso não vai impedir o aprendizado. O for, então, ele se baseia em laços de repetição controlados por uma variável. Vamos ver aqui na prática esse primeiro exemplozinho aqui. Vamos ver a estrutura do for. A estrutura do for consiste assim: primeiro o for, depois uma variável que eu vou estar chamando aqui de n. É mais normal usar o c, né? C de computador. Eu vou estar aqui nessa primeira chamando de n, que eu gosto mesmo de chamar de n. Depois a gente escreve in range e aí entre parênteses 3 números separados por vírgulas. Eu vou chamar esses números aqui agora de A, B e C. Então aqui o A é o valor que a variável vai assumir quando o laço de repetição começar a acontecer. Quando o código bater nessa linha, esse N vai assumir o valor do A. Então, por exemplo, se o A for 5, o N vai passar a ser 5. O B vai ser o valor que vai barrar o laço. Então, o N nunca pode ser maior que o B ou menor, caso o laço esteja assumindo a variável subtraindo o valor e não adicionando. Então, o N nunca pode passar pelo B. Imagina uma reta de números. Você tem tipo 0, aí para a direita você vai ter 1, 2, 3, e para a esquerda você vai ter no menos 1, menos 2, menos 3. E o valor do B é o valor que o N não pode passar nessa reta. E o valor do C é o valor que a cada vez que o laço ocorrer vai adicionar ou subtrair. Então, por exemplo, se o C for 3, cada vez que o laço ocorrer vai adicionar 3 na variável n. Se o C for menos 3, vai tirar 3 na variável n. Então, vamos ver aqui, nesse exemplo, a gente tem for n in range 1, 5 e 1. E aqui um comando para printar o valor de n na tela. Então, o n vai começar valendo 1, e quando no laço em que ele fosse bater 5, ele para, porque ele tem que ser menor que 5. O n não pode ser maior que 5. Aqui nesse caso que a gente está avançando, né? Que o terceiro número C é positivo. E esse C seria 1. Então cada vez que o laço ocorrer vai adicionar 1 na variável n. Então vamos ver aqui. Você pode ver que ele printou de 1 a 4. Ele não printou o 5 porque ele para antes do 5. Então a gente também pode colocar aqui no A, no B e no C variáveis, fazendo com que o próprio usuário possa decidir os valores do que a gente está chamando de A, B e C. Então aqui nesse exemplo eu estou colocando essa variável número e falando digite um número inteiro para saber um número inteiro positivo para saber sua tabuada. E colocando uma outra variável que é esse número digitado pelo usuário vezes 10. Somando 1, né, por causa daquele negócio que ele tem que ser menor, ele para antes. Então eu somo mais uma unidade para que ele possa avançar mais um número. Aí for C, usando o C que eu tinha falado antes de contador, in range, num, que foi o número que o usuário escreveu, num 10, que é um número que o usuário escreveu vezes 10, e num. Então ele vai começar no número que o usuário escreveu, vai terminar no número que o usuário escreveu vezes 10, e o ritmo vai ser o número. Então ele vai indo do número em número, que é como se fosse um número vezes 1, número vezes 2, dá no mesmo. Então vamos fazer aqui, vamos colocar, por exemplo, a tabuada do 5, que é bem fácil. Então tá lá a tabuada do 5. Isso mostra muito uma utilidade do for, diferente, por exemplo, do while. O for, ele é muito eficiente quando você sabe quantas vezes o laço deve se repetir, ou quantas vezes o usuário queira que o laço se repita. Diferente do while, que você não sabe. O while pode ficar lá se repetindo infinitamente se o usuário não aceitar a condição. E no mais é isso. Aqui tem um outro exemplo que mostra também a utilidade do for, se você quiser pausar e ver esse exemplo. Obviamente ele não está bem polido, né? Eu fiz ele só pensando em mostrar mesmo a funcionalidade do for. E aqui também mostra que se você não colocar nenhum número aqui no terceiro valor, ele assume automaticamente o número 1. Então eu posso colocar 3 aqui, ele vai de 3 em 3. Posso colocar 1, ele vai de 1 em 1. E se eu não colocar nada, ele vai automaticamente assumir que equivale 1. Então é isso. Obrigado por assistir meu vídeo. Tchau, tchau.